terceira reunião, que eu encaminhei por e-mail. A Carolina, pronto. Chegou a nossa presidente. Chegou a falar oi. Está com a reunião lá. Então, vamos colocar em votação a ata da reunião anterior. Encaminhei por e-mail. Eu recebi. Recebeu, né? Tá. Aprovado? Por mim, Já escreveu ali aprovado. queria só que subisse mais o valor. Rapidamente, lentamente. Nós estamos sem Deixa, não entra dinheiro. Tá. Deixa eu pegar os extratos lá. Musete está gastando, Musete. Isso pode. Está gastando dinheiro dos outros. Não é? O dinheiro não entrou nada, né? Não sei se vocês chegaram a ver o extrato do mês de abril. Eu vi. Você viu? Ó, nós começamos em abril, 1.148.504,14. E aí nós tivemos de rendimento 7.580,58. E aí, aqueles 30% desse rendimento deu 2.149,13, que nós transferimos para a prefeitura. Então, aí o nosso saldo, fechamos abril com R$1.153.935,59. Tá? É um balanço também, eu encaminhei para vocês por e-mail, lá pelo nosso contador, assinado pelo contador. Então, a ata aprovada. Nossa reunião próxima é dia 18/6/2024, às 16 horas. Bom, agora teríamos assuntos gerais. Acho que a Carolina está entrando aí. Chegou. Pronto. Oi, Carol. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo. Boa tarde. Isso aí estava... Estamos esperando você para saber como nós vamos gastar 1 milhão. Ai, gente, estava fechando o atendimento aqui. Vamos lá, Nilson, passa a palavra para você, para a nossa pauta aí. Então, já falei com eles, já aprovamos a ata da reunião anterior, extratos bancários também já falei, balanço patrimonial também, que já encaminhei por e-mail. Próxima reunião, dia 18/6. Não temos nada de novo nessa nossa pauta. E aí já estamos em assuntos gerais. Então, assim, pessoal, eu até comentei com o Nilson, agora a gente tem um diretor administrativo financeiro, né? E na nossa reestruturação da secretaria, ele assume, então, toda a parte do fundo, a parte administrativa, RH, licitações, fica atrelado a esse diretor, que é o Ricardo. A gente pode... ele está aí, Nilson? Ele está. Vou chamá-lo lá, peraí. Isso, o Nilson vai chamá-lo. E qualquer dúvida também está o Nilson dando esse suporte para nós no fundo. E é isso, a gente tem feito essas reuniões mensalmente para prestação de contas. Ainda a gente não está operacionalizando o fundo. Existe dentro do plano diretor, que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo solicitou o balanço desses recursos que estão sendo implementados. A gente está mandando esses históricos, né, para eles, porque eles também têm uma ideia, às vezes, de utilizar os recursos do fundo em algumas obras que visam o desenvolvimento urbano, que preconiza o fundo, né? E a gente está com a outorga ainda a passos lentos, porque ainda ela é uma porcentagem muito alta. O Ricardo é nosso diretor, está aqui. Boa tarde a todos. Então, o que acontece? A outorga, só para a gente sentir aí um pouquinho, ela estabeleceu 10% ano passado, 20% esse ano e 30% ano que vem.
Então, ela vai subindo um degradante, e o que não está fechando a conta de muitas compras diárias. Então, nós tivemos já uma reunião com o Secov, Sinduscom e algumas entidades de classe na semana passada. Fizemos uma minuta de decreto, porque a gente entende que o fator de planejamento, o FP, ele pode ser regulamentado por decreto, por a gente ter uma eficácia mais rápida também do que caminhar um projeto de lei alterando. Então, ainda para você ter ideia, nenhum processo entrou na prefeitura esse ano para aprovar empreendimentos verticais. Então, que é o que gera mais outorga, porque o que você constrói tem o básico e o máximo, aquilo que você edifica, você paga. Houve muitos processos no ano passado, então o que a gente tem definido e analisado são processos que protocolou para garantir os 10% o ano passado, e esse ano o mercado está um pouco tímido, esperando a gente regulamentar essa outorga, porque hoje é 30%, 20% do total da fórmula, e o ano que vem chega a ser 30%, né, proporcional a 0,6%. Então, é urgente a gente regulamentar, então até justificando a todos aí presentes na reunião do fundo, o motivo pelo qual a gente não está recebendo muitos recursos. Mas quanto que a prefeitura deixou de arrecadar? Não, ela não deixou de arrecadar nesses 2, 3 anos, porque a lei já te beneficiava essa isenção. Então, até questionamento do Ministério Público, algum questionamento, vocês têm o levantamento disso? Não, porque a gente não cobrou e a gente não fez esse levantamento, até porque a lei era um benefício, não era uma isenção. A lei concedia essa não cobrança, né? E agora ela começou a ser aplicada no ano passado, 2%. Então, esse residual que nós temos aí no fundo, descontando os 30% que a gente tem que transferir ao Tesouro, é uma tímida expressão do mercado no pagamento desses pequenos empreendimentos. E o outro fundo da outorga, outra fonte de receita, né, não vamos dizer assim, fundo, que o próprio fundo é o outorga, é a questão da expansão urbana, que é o uso rural por urbano, e paga-se a outorga para fazer essa transferência, que é a Lei 207. Como a Lei 207 está na discussão da Câmara de Vereadores, porque tinha uma palavra que vedava o parcelamento do solo e agora é restrito, e a Secretaria do Verde incluiu alguns critérios ambientais, então essa lei foi pautada a semana passada, em votação, passou pela primeira instância, né, de votação. Agora tem que passar pela segunda votação, que vai acontecer semana que vem, porque eles sempre pulam uma sessão. Então, a partir do momento que for tendo os empreendimentos na zona de expansão urbana, vai também ter recursos da outorga do uso rural para o urbano, para que a gente possa implementar melhorias na região. Então, é isso, que só um esclarecimento, porque ainda está muito tímido o nosso dinheiro na nossa continha. E não entrou nada. Tá? O mercado imobiliário é sensível, então a gente tem que saber modelar muito. Porque qualquer coisa que você mexe, o impacto é imenso, né? E, infelizmente, a gente tem um valor de terreno muito caro em Campinas, nós temos, né, o mercado regula isso, a lei do IPTU, mas o mercado também agrega valor alto no preço final, e a questão da outorga sempre acaba sendo suportada pelos beneficiários finais, e mexe na viabilidade. Então, quer queira, quer não, fica a cidade muito cara para se viver quando você tem várias tributações. Não só o imposto, mas você tem o estudo de impacto de vizinhança, que é o EIV, contrapartida, mais contribuição social, mais outorga, mais direito, você paga uma taxa para usar o subsolo, quando tem rede de água, esgoto e telefonia, que é uma taxa que paga na CINFRA. Então, assim, na hora que você fecha a conta, realmente fica inviável, né? Então, por isso essa minha justificativa aí, esse esclarecimento, né, justificativa, esse esclarecimento que não se justifica, né, tanta coisa. Então, assim, a gente está num esforço imenso que a Procuradoria do município entenda que o fator de planejamento da outorga pode ser regulamentado por decreto.
porque aí a gente consegue retomar a credibilidade do mercado e investir mais em Campinas. Foi um boom, foi ótimo os 2 anos. Esse ano a gente começou um pouco tímido por causa dessa incerteza. Mas eu falo para vocês que 2021, 22 e 23 foi um canteiro de obras. Vocês viram Nova Campinas, Taquaral, Guanabara, Proença, ali Norte-Sul, final. Então, assim, Parque Prado, Swiss Park, o que a gente aprovou de empreendimento foi, assim, fora a área de supermercados. Foram mais de 12 supermercados que a gente aprovou e que estão aí construídos, gerando emprego direto aí de carteira assinada, uma média de 300 a 400 assalariados, né, contratados. Então, esse ano ainda a gente achou que ia melhorar um pouquinho depois do carnaval, mas não, a outorga ainda está pegando, né, sabe? Então, a taxa de juros está muito alta, né? O juros. Além dos juros estar alto, o custo de obra está muito caro também. E a taxa não consegue financiar. Não consegue financiar. Então, é um pouco do cenário da economia do país também, que impacta no preço final do apartamento, nas parcelas de juro alto e o custo de obra também. Né? Muitas construtoras não estão fechando o custo e também é uma incerteza. Também. E não vendeu. Então, qual? Lançaram muito e não venderam tudo. Lançaram muito. É o que o Dário fala, será que tem muito freguês para tudo isso, né? Então. Ele está fazendo análises aí. Tem muito estoque, né? Tem muito prédio, está pronto, com os 50% vazio. O problema é que antes da pandemia os projetos estavam começando a fazer, ficaram prontos e na realidade pensava-se numa direção e depois da pandemia foi outra completamente diferente. Você vê que hoje o uso misto é muito mais procurado do que todos aqueles corporativos, né, que todo mundo estava pensando em pegar, né? Não pegou, agora é o elefante branco, não consegue, né? Só moradia ou só corporativo não vira. Você vê São Paulo como que mudou, né? Eles estão num retrofit violento lá na Berrini e as salas ficaram muito pequenas, né? Ninguém trabalha mais em espaço de lajes, né? Então, é um impacto muito grande, né, nos lançamentos. Projeto pronto e não consegue vender. Não vai, e nem vale, não vai. E também, assim, a população também mudou um pouco a cultura, né, de trabalhar mais em casa, então aquelas super lajes, só parte comercial. É por isso que a gente tem que rever a nossa legislação quando define 25% de área comercial. Não se sustenta térreo, mas primeiro, segundo, terceiro pavimento de área de comércio, né? Então, esse é o desafio da nossa revisão da 208, que é a segunda revisão que a gente está encaminhando ao projeto de lei na Câmara. Mas, enfim, esse é o cenário econômico do país, também uma incerteza com relação a taxas de juros, com relação ao custo de obra, muita oferta de unidades. Então, a gente impacta aqui na questão da outorga, porque ela só é aplicada em 4 zoneamentos, né? Zona mista 2, zona mista 4, zona centralidade 2 e 4, zona residencial não e zona de área de atividade econômica não. Então, dentro de uma porção do território, ela não é tão expressiva, né? Então, não é taxa de juros, não. A taxa vai pegar R$1 milhão, vou comprar um apartamento, eu vou deixar em renda fixa para alugar ou vou deixar em renda fixa? Exato. Carol, você acha que essa revisão da 208, 207 é para quando? Para ontem. Na verdade, já está atrasado, mas aí o Secov e o Sinduscom ficaram de entregar uns estudos para nós, para apresentar à Procuradoria, porque Campinas estava muito caro na questão da outorga, até para trazer uma lisura processual, uma transparência. Então, eles fizeram esse estudo, nós já encartamos na SEI e hoje a minuta de decreto já está no jurídico. Tá com o Dr. Cláudio, o Dr. Panuto, para ver se dá para regulamentar por decreto. Se não tiver como ser por decreto, eu já estou com a minuta de lei pronta. Você sabe que eu não durmo na praia, né? Então,
Ou sim pelo não, eu só não pus no processo para não contaminar o jurídico, né? Então, se eles têm 2 processos, tramitando o jurídico, um é decreto-lei, o jurídico vai falar, pô, tá tirando sarro da minha cara, o que você quer, né? Então, assim, a minuta tá aqui na minha gaveta e é isso, só que assim, vai ter audiência pública, é instrumento urbanístico, então tem um processo moroso no período de eleição. Exato. Né? Mas, de lei, né? Mas o que eu conversei com o mercado? A gente tem que ser transparente. Então, a gente pode fazer todo o trâmite jurídico, faz audiência, encaminha para a lei, se o prefeito não sanciona. Na sucessão da virada do ano foi como foi feita a outra. Será que todo mundo recorda? Esse gradiente de 10, 20, 30 anos foi aprovada em 2 de janeiro, quando Dário assumiu. Jonas fez todo o trâmite da Câmara, aprovou na primeiro dia da posse do prefeito, no dia 2 ele estava assinando a lei da outorga onerosa com essa grade decrescente. Por quê? Falou assim, olha, vamos fazer isso até a gente discutir uma fórmula, se vai reduzir o IPTU, se vai refazer o planta genérica de valores, e ficou nesse limbo e ninguém fez nada. Mas a lei que estabelece esse gradiente foi assinada dia 2 de fevereiro. Então, acho que a gente tem que encaminhar esse ano, se for por caso de lei, como uma prioridade de governo para ser sancionada ano que vem. Porque nenhuma lei de desconto pode ser dada no ano de eleição, né? É verdade. Embora é a minha briga com o jurídico fervorosa, que a outorga não é recusa de receita, é uma modelagem urbanística. Né? É verdade, é verdade. Então, tem isso também. E quem lê o Estatuto da Cidade sabe que a outorga não é arrecadatória, ela é para modelagem, né? Onde eu quero incentivar, onde eu quero desestimular. Por isso que tem o FP, que é o fator de planejamento que regulamenta a fórmula, né? Mas é isso, é só uma justificativa a todos aí presentes na reunião do porquê a gente teve uma baixa entrada do valor da outorga. Ok, perfeito. Tá bom? Tem mais alguma coisa? O Ricardo, nosso diretor novo aqui, se quiser dar as boas-vindas, fique à vontade. Boa tarde a todos, acabei de chegar aqui na reestruturação da secretaria, estamos aqui tentando auxiliar nessa reestruturação, que já vem sendo encaminhada desde o ano passado, e exatamente otimizar e resolver os problemas que eventualmente existiam. Estamos aqui para tentar contribuir. Ricardo já chegou para o ordem do nosso expediente, gente, você se prepara. A diretoria nova ou continuam as mesmas diretorias? Na verdade, Fábio, nós tivemos 19 pessoas empossadas, nova, chefe de setor, criamos, na verdade, assim, vamos desde o começo, a gente não tinha um secretário adjunto, então nós criamos secretário adjunto e criamos mais 4 coordenadorias, tá? Dentro da fiscalização de comércio, eu criei mais uma coordenadoria, que é de obras. Então, só obras vai ficar com o Paulo e a parte de comércios com o Carlos Emílio, que é bar, restaurante, estabelecimento comercial. Lá, fiscalização de obras, que é embargo, multa, na parte de construção e edilícia mesmo, para ter uma interação com a CAP e o ABITS e a aprovação, ficou com o Paulinho. Então, eu criei essa coordenadoria. Na coordenadoria de aprovação, dividimos. O que é reforma, demolição e ABITS é uma coordenadoria, justamente para dar mais celeridade nisso, tá? E aí ficou uma coordenadoria de aprovação e outra coordenadoria de CCO, reforma e demolição e ABITS, que é o CCO. Criamos a coordenadoria do ENVI, que ela tinha de fato, mas não tinha de lei, então é a terceira coordenadoria. A quarta coordenadoria vem abaixo do diretor aqui, que é a parte administrativa, financeira e gestão de pessoas, tá? E dentro dessa coordenadoria eu queria o setor de informática, porque eu estou informatizando a secretaria, mas eu tenho um técnico em TI, né? Então, reestruturamos a diretoria que o Ricardo assumiu. Então, em termos de diretoria, eu criei uma só, que é administrativa e financeira. Então, hoje eu tenho 3 diretores, o Ricardo, o Rui, que é na parte de aprovação, e o Hélio na parte de fiscalização. Porém, reestruturamos a diretoria administrativa e financeira com chefes de setores, dentro do setor de informática, setor de gestão de pessoas, e também na aprovação e na fiscalização, criando coordenadorias e chefes de setor.
Todo mundo já foi empossado, graças a Deus, então a nossa reestruturação hoje está totalmente já implantada. Foi um parto, porque houve nomeações, né, a nível de coordenação e de diretoria, que são cargos de livre nomeação e desoneração, e 19 funcionários teve um upgrade na carreira, que subiu de FG2 para 3, porque 4 eu já cortei de todo mundo. 4 é só quem assessora diretor e gabinete. Mas o setor, não sei o quê, prefeito, me deu 4. Deu 4 para quê? Né? Eu falo assim, deu 4 para quê? Porque era aumento salarial. Não, aumento salarial não existe na secretaria se não tiver produtividade. E função gratificada 4 para assessorar diretor e gabinete, porque você, além do seu salário, você tem um plus de carga de trabalho a mais. Então, eu vou te explorar 24 horas, eu vou te ligar às 7 horas da noite, eu vou te ligar de final de semana. Então, esses assessores 4, eles cumprem uma função que está ligada ao meu gabinete de coordenar as equipes, tá? E aí, função 3, são os ex-arquitetos de grande porte, que aí eu nivelei todos, que são os grandes supermercados, shopping, comércios verticais, e o 2, que são os mais, assim, que trabalham com unifamiliar, que desenvolvem uma função de blitz noturna. Então, a gente deu uma equilibrada legal, assim. E agora todo mundo tem a estruturação na sua cabeça. Então, na ausência do coordenador, quem assume é o chefe de setor. Na ausência do coordenador, quem assume é quem eu deliberei que tem a função F4 para coordenar essa coordenação, que é ligada ao meu gabinete. Então, a Fabiola, por exemplo, na aprovação, ela tem uma F4, que o coordenador é o Fernando, e ela é ligada a mim, que coordena toda a equipe lá, tá? E assim, estamos a milhão, né? Fazendo contagem de processo, o Nilson e o Ricardo vieram para a gente fazer um controle disso, né? De quantos processos estão, quantos os 5,6 parado, estamos mandando ofício para a ciência de diretor com relação à improbidade administrativa, que não pode ficar muitos processos parados. Então, aqui a negada está sofrendo e está pedindo para sair. Paciência. A casa pode ser vendida, a casa. Claro, vai estar aí para isso mesmo. A gente assim, mais de 1 milhão de habitantes, se não trabalhar e não aprovar, não sei, eu acho um absurdo isso. É um absurdo. E assim, eu estou lendo as ouvidorias, a gente tem um prazo de demora de regularização de 1 ano. De 9 a 1 ano, assim, tá insano. Então, amanhã eu já vou fazer uma reunião com a equipe, porque obra nova, que a gente estocou. Hoje, obra nova, você entra, a gente já analisa e devolve. Eu não tenho estoque. Tem estoque quando volta da primeira análise, mas assim, todos os processos já passaram por uma primeira análise. Agora, regularização, que eu tenho que buscar o processo no arquivo, fazer juntada, e analisar o que aprovou, o que demoliu, construíram, ainda é um parto. A regularização é um caos aqui ainda. Precisamos, são mais de 1.500, 2.000 processos que estão lá. Que aí porque a lei do puxadinho fechou 11 de setembro, então assim, só no 11 de setembro, eu falo que as torres gêmeas caíram 11 de setembro, aqui também caiu, porque foram 1.200 processos num dia. Nossa. Protocolo, aí todo mundo liga e fala, eu protocolei 11 de setembro. Eu falei, mas filha, do jeito que você protocolou, 1.200 pessoas protocolaram. Então, assim, não tem. O puxadinho foi para as isenções, né, das reduções de multas, né? É muito. Então, assim, ou a gente pensa numa legislação que flexibiliza, ou pensa no autodeclaratório para regularização. Então, como São Paulo faz e Rio também, até 250 metros quadrados autodeclaratório. Só que eu estou respondendo uma ação de constitucionalidade indireta aqui, porque um arquiteto entrou no Ministério Público questionando o área. Você acredita, Maria Rita? Jura? Juro. Qual área? Qual área que ele questiona? O área, aprovação de responsabilidade. Do ar. Sim. Porque o área não traz segurança e nem salubridade. Mas peraí, você não vai no médico ser consultado, o médico não te lauda?
o arquiteto engenheiro, quando ele entra para o projeto, minimamente, o projeto dele tem que ter segurança e legalidade. É lógico. Parte da Ele responde por isso já. Ele responde por isso. A RT é para isso. Lá no local a gente tem processo ético justamente para julgar essas coisas. Mas esses são os desafios nossos, que a gente perde muito tempo fazendo essa justificativa com coisa boba. E foi um arquiteto, né, que entrou. Lamentável, né? Porque lá tem local para isso. Isso nesse ponto já tem. Não há necessidade de... Mas tumultua a equipe fica desestabilizada. Será que eu estou fazendo algo errado? Aí já torna uma bomba dentro do departamento e ninguém quer mais aprovar nada. Porque vai que o Ministério Público questiona, é meu CREA, meu RT... que assinou o processo. Carol, o ele tem uma comissão de ética, né, e tem a parte que julga realmente esses processos, e a responsabilidade do arquiteto é muito grande. É muito grande. Eles acham que não, é muito grande. Assinou, já está respondendo. Então, não, sabe, é como médico mesmo. Não tem essa jogar para o outro. Não existe. O CAL, Hã? Oi? O CAL pode ser um balizador, né, para te ajudar nessa ação aí. Eu acho. Eu falo, doutora Faz André. parte já, a Maria Anitta também faz. A Anitta faz, né, Maria? Eu acho o CAL poderia fazer, junto com o CREA, fazer uma monção, tipo assim, junto numa... Como é que fala? Você for arquiteto, né? Dizer que são favoráveis à iniciativa do Poder Público do Área, né? Porque todo mundo pede para desburocratizar, que a gente desburocratiza. Carol, você deve pedir direto para o CAL uma declaração e uma para o CREA. Beleza. Entendeu? Porque... Aí, professor... O CAL vai te responder e vai te chancelar, acabou. Você entendeu? Por isso que gente, eu sou de falar as coisas, você sabe como vocês me conhecem, porque a gente socializando, eu não tenho problema nenhum de trazer os desafios e as nossas angústias, porque a gente conversando surge as ideias, né? Lógico. E se eu não comento, não tem como também, eu vou levar essa contribuição do doutor André, que é nosso procurador, trocar uma ideia com ele, e a gente unir esforços, porque assim, judiação, um arquiteto que não quer se responsabilizar, prejudicar todo um fluxo, uma lei. Sem dúvida. E eu tive 800 processos aprovados pelo ARI. E aprovados com a PITS na reta final. São menos 200 processos da Secretaria. Nós podemos ficar tranquilo quanto a isso, porque a responsabilidade é sim, e isso o CAL vai te dar um apoio, ele vai te colocar ali uma pauta e um documento que vai te enviar e que já vai responder sobre isso. Qual é o papel do arquiteto? É esse, ele responde por isso e acabou. Ele é responsável sim e não pode discutir outra coisa. Ele tem que assinar e tem que fazer e tem que se realizar. É muito cômodo achar que o poder público é sistema paternalista de ficar corrigindo planta. Não é do poder público, é outra coisa. O arquiteto, ele é responsável sim por aquilo que ele projeta, aquilo que ele faz, é dele, não é jogar para o outro, não é. Oi. O nosso departamento é de olhar dentro das coisas que o CAL está patrocinando, tem algumas áreas lá que jogam as boas práticas. Boas práticas políticas de gestão, boas práticas para reconhecimento. E outra, o CAL agora tem cartilha para tudo, viu, Carol? Ele tem cartilha para como fazer um projeto de patrimônio, como fazer um projeto de aprovação, a responsabilidade de cada um. Então, isso daí, nós temos isso, inclusive o caderno, né, das atribuições do arquiteto, que precisa ter. É interessante, porque quando há julgamentos no CAL, e todo mês tem o julgamento na plenária, no Conselho de Ética lá que vai julgar, o arquiteto ele entra com o advogado e o proprietário, entra o setor público e tudo mais,
e a responsabilidade dele é a pauta, a votação nossa de conselheiro. Não adianta, eu conheço, é meu amigo, não, você não pode julgar assim. Não. Você tem que julgar pela lei, pelo que está ali, e ponto. Na votação final, o que vai constar é a legislação que rege as funções e atribuições do arquiteto. Então, fornece isso a hora que você quiser. E Maria Rita, o endereço, esse ofício, vou fazer um ofício. Eu vou te passar o presidente do CAL São Paulo, tá? É a Camila, você fala diretamente com ela. Eu vou ligar para ela, e a Camila fala para você como resolver e qual documento que ela vai emitir, porque está tudo lá. Legal. Nós a gente tem que unir um esforço, porque assim, esse louco foi que fez a resolução 1 e 2 cair, né? E aí eu tive que fazer por projeto de lei a resolução 1 e 2. E é a mesma pessoa, o mesmo arquiteto. Então, assim, eu tenho uma pena. E aí eu tenho medo que o Ministério Público, não entendendo, porque quando o Cobori estava, ele tem mais o viés urbanístico. A doutora Luciana tem o viés mais do GAECO, que ela veio. Assim, não é desconhecimento, não estou querendo aqui desprezar ninguém, pelo amor de Deus, mas é um sentimento, porque quando a gente discute legislação urbanística, ela sempre remete à CAEPS, que é a ajuda que o grupo de estudos do Ministério Público. E outro dia a gente foi discutir o polo tecnológico com ela não conhece muito o que é o direito urbanístico, o que é o coeficiente de aproveitamento, o que é uma faixa edificante. Ela até perguntou o que é um cul-de-sac, entendeu? Então, assim, é complicado. E aí, para ela entender que existe alguma má-fé ou que existe alguma coisa errada, não custa. Então, a gente precisa estancar essa interpretação que ela está tendo, equivocada de uma pessoa que quer se beneficiar pelo sistema da prefeitura de processinho físico, entendeu? Tem coisas do cara. Ele consultava muita gente. Então... tanto federal e estadual, tinha um pouco mais de continuidade que de alguém que parava, consultava lá a gente. É difícil. Negativo. Mas, Carol, eu vou pedir ajuda, você me eu vou te passar a Camila, o contato da Camila e o contato do CalBR também, tá? Do presidente do CalBR. Então, os dois fornecem para você o documento que você precisa. Pronto. Tá bom. E até foi um case em Campinas, foi a primeira cidade a fazer a aprovação de responsabilidade imediata, que propagou para Recife, para outros municípios. Foi o governo Campinas que deu a consultoria para nós. Então, assim, olha... vamos lá, não podemos dizer. Ela é uma coisa chata que atrapalha o percurso, né? Atrasa as coisas, mas você tem que enfrentar e não tem jeito. Então, tem saídas e o importante é essa. Mas agradeço o apoio de vocês dois, Fábio e Maria Rita. A gente vai oficializar sim. E obrigada aí pela ajuda. E é isso, pessoal, nosso outorga. Então, acho que tem mais alguma coisa, Nilson? Vamos lá, só reforçar nossa próxima reunião para o dia 18 de junho, às 16 horas, e um aviso que eu estarei em férias. Quem vai fazer? Vou dar uma tranquilidade para você. Aí o diretor, o Ricardo assume, né? O Ricardo assume, ele faz as pautas todas, aí o Nilson vai deixar, ele publica, manda e-mail, quem sabe engordou